E aí pessoal do Família Canadense, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês de uma novidade, tá? Para 2020 a gente estava pensando, né, como poderia evoluir o canal e como poderia dividir coisas mais interessantes com vocês. Então eu resolvi, além dos vídeos que eu faço, começar uma série aí de entrevistas com pessoas aqui no Canadá, brasileiros mais especificamente, né? Que vieram, que passaram por um processo qualquer que seja, tem uma história de vida bacana aí, e trabalha aqui em algum mercado, enfim, vou tentar variar ao máximo de pessoas aqui, de ramos diferentes para poder agregar para mais gente e também eu acho que diversificar em termos de não ficar só eu falando o meu ponto de vista, mas também ouvir outras pessoas e poder ter um debate que vai ser mais rico para vocês, tá? E aí, na conversa de hoje, quis começar, eu convidei a Vanessa, que é a minha esposa, para a gente bater um papo aí sobre como foi o processo para ela, no ponto de vista dela, né? Já que vocês já ouviram o meu ponto de vista. Bom, pessoal, como eu falei com vocês, hoje eu estou aqui com a Vanessa, minha esposa, que a gente ainda não conversou, né? Ela não apareceu ainda no Família Canadense, mas é parte importante aí da família. Bom, primeiro bem-vinda ao Família Canadense. Obrigada. E, enfim, queria que você contasse um pouquinho da sua história com o Canadá e como que você vê essa experiência toda. E depois a gente vai fazer uma pergunta. Primeiro, obrigada. Estou bem feliz por eu ter sido a primeira pessoa a ser escolhida para falar um pouquinho da nossa história. Acho que o Canadá, ele veio junto com você, na verdade, na minha vida. Desde que a gente se conheceu, você fala com bastante carinho, assim, do Canadá. E eu só imaginava o Canadá com esportes de inverno, não tinha nenhuma outra informação muito grande sobre o Canadá. E quando a gente veio pra cá pela primeira vez passear, eu fiquei bastante encantada. Mas o ponto principal que eu vejo em relação à nossa grande mudança foi quando a gente tomou de fato a decisão de vir e que ela partiu de mim e não de você. Eu acho que esse ponto foi bastante importante pelo fato de você já ter morado aqui, pelo fato de você já ter a sua história com o Canadá e eu queria ter os meus filhos no Brasil, eu tinha um apego muito grande na família e eu não me via preparada para sair do Brasil e tomar essa decisão. Então, a partir do momento que a gente, de fato, tomou a decisão juntos, mas partindo de mim, acho que fez toda a diferença. E aí quando você diz que partiu de você, o que mudou, assim? Porque a gente planejava por muito tempo, né? A gente passou a não falar só, mas agir. Né? Eu acho que fez toda a diferença também. A gente buscou informação, obviamente você muito mais do que eu, mas eu acho que é importante também a pessoa que está na mesma posição que eu estava, seja a esposa ou o marido, sempre é o que pesquisa mais, o que vai mais a fundo em tudo, você que foi atrás de todas as informações de como fazer o processo, mas o meu lado de pesquisar sobre coisas do meu interesse aqui também fez bastante diferença. Eu comecei a seguir muitas blogueiras brasileiras que moram aqui, o que me fez ver um pouco da vida no dia a dia das pessoas que moram aqui. Isso foi me deixando mais animada. E de certa forma, não que seja bom, mas você vai criando uma expectativa, talvez, de como vai ser as coisas, né? E tirando aquele ponto negativo, talvez, pensamento negativo que você tenha de alguma coisa, de algum determinado ponto. Mas acho que o fato da gente realmente ter começado a arregaçar as mangas e falar, não, a partir de agora a gente traçou um caminho e a gente não voltou atrás, a gente realmente foi adiante e fez o plano canadense, né? Que fez toda a diferença pra gente. Foi
atrás dos blogs, foi atrás das pessoas, foi atrás, a gente pagou, né? A gente se inscreveu numa comunidade, que fez bastante diferença porque a gente se nutriu de informações, talvez. E eu acho que essa fez toda a diferença. E uma coisa engraçada, ou curiosa. A partir do momento que a gente tomou a decisão e falou, não, é este caminho, nós vamos, um monte de coisa começou a acontecer para que a gente ficasse no Brasil. Né, propostas de trabalho para você, parece que a gente começava a enxergar algumas coisas que sempre nos incomodaram, começaram a talvez não incomodar tanto. Na verdade, a prova é do capeta. É sério, é muito difícil. Assim, pra mim foi muito difícil. O que é a minha relação com o inglês? Eu estudei o inglês quando eu era adolescente, alguns anos, e depois eu não usei mais o inglês, eu não precisava do inglês no trabalho, então não tinha contato com o inglês. E aí, quando você me falou, faz a prova, eu tinha 2 meses, né? Acho que 2 meses para estudar, e aí a gente fechou com uma professora particular, para eu ter aula, acho que 3 vezes por semana, talvez. Mas eu tinha que estudar os outros dias também. Enfim, foram 2 meses de dedicação para fazer a prova e basicamente de relembrar e revisão de tudo que eu já tinha do inglês para ser um inglês ou básico ou intermediário, né? E aí, na questão do IELTS, eu acho que eu fui dentro do que eu estava esperando, né? Que a gente estava esperando um básico aí, né? Sim. E aí eu consegui, mas quando chegou aqui foi muito diferente, né? Na verdade, bem diferente. Eu tive meio que o privilégio de poder estudar, fazer o curso, o Link Program, que é do governo, o governo paga pra gente, já que a gente conseguiu PA logo quando a gente chegou. Então, assim, foi uma coisa muito, muito, muito bacana. Se alguém tiver a oportunidade de fazer, eu acho que vale super a pena. Tem pessoas que, quando eu fui pesquisar sobre o curso, tiveram pessoas que falaram pra mim que não valia a pena, que era um mix de pessoas dentro de uma sala e que pessoas que falavam muito errado e pessoas que tinham cada um sotaques diferentes e que eu não ia aprender muita coisa. Mas eu acho que calhou assim de eu cair na melhor, ou enfim, eu fiz Turma na muito Sheridan, eu fiz num colégio muito bacana, com professores excelentes, então eu super indico para quem tiver a oportunidade, fez total diferença para mim, para eu me soltar, para eu me sentir mais segura. Eu fiz 1 ano, exatamente, foram 3 módulos, e em cada módulo eu conseguia ver a minha evolução, não que tá perfeito, não que não tenha erros, não que eu ainda não me sinta frustrada em relação ao inglês em alguns momentos, porque sim, ainda acontece, mas eu pude ver a minha evolução nesse 1 ano, que com certeza se eu tivesse ficado em casa ou tivesse tentado estudar sozinha, não teria acontecido. Eu conheci pessoas na minha sala, no curso, que estão aqui há 8 anos e estavam ali na mesma sala que eu, sabe? Tipo, com inglês básico, intermediário. E aí eu até perguntei pra uns deles, nossa, mas 8 anos, por que você não tentou estudar antes, né? Aí inclusive essa pessoa era um oriental, e aí ele falava, não, porque eu trabalho com pessoas do meu país e tenho a minha comunidade aqui e eu não preciso estudar o inglês. E assim, cara, é muito comum você ouvir isso. Mas acaba que o filho vai puxando, né? Porque o filho quer, né, acaba estudando inglês. E aí uma das respostas desse cara foi, tipo, eu estou aqui estudando pelo meu filho, porque eu quero que ele sinta orgulho de mim, e enfim, mas é bem comum, mais do que eu imaginava, as pessoas estarem aqui há muitos anos e não falar. E você, como você se sente agora já falando, trabalhando em inglês? Ele acha que eu tô falando, é sério. Valeu a pena esse 1 ano? Conta pro pessoal aqui. Na verdade, assim, é um processo, não adianta. Todos os dias, essa questão do inglês eu acho que a gente pode falar aqui, tipo, 1 hora, né?
Porque o inglês, ele pra mim, ele é a principal barreira de estar aqui no Canadá. E não é porque é aqui no Canadá, né? A questão só podia ser em outro país. Mas todos os dias tem desafios em relação ao inglês. Todos os dias. Eu consegui um trabalho e eu dou muito... Eu acho que eu consegui o trabalho muito por causa do curso. Eu acho que tem muito a ver porque eu fui fazer entrevista logo depois que eu tinha terminado o curso e todas as apresentações que eu tive que fazer ao longo do curso me prepararam, acho que, para a entrevista, porque eu meio que encarei a entrevista como uma apresentação que eu tinha que meio que fazer no curso. Você já tinha decorar, feito parecido no curso. eu meio que fiz as perguntas e as respostas, né, e como que eu... Enfim, me ajudou muito a me preparar para a entrevista e a me sentir tranquila. E a minha entrevista foi muito fora da curva, né? Tipo, a mulher acho que simpatizou comigo e nem fez nenhuma das perguntas que é normais para fazer entrevista. Foi mais um bate-papo. Mas, assim, mais uma vez, a importância do curso, a importância, né, de você tirar um tempo para realmente estudar e se sentir preparada. E meter as caras, né? Porque uma coisa que eu falei já pro Lucas e falo para algumas amigas, é que, assim, me batia um medo muito, muito grande quando eu me vi, assim, agora eu preciso trabalhar. Tipo, 2 semanas antes do curso acabar, eu tava com dor de barriga todos os dias, porque eu tava com muito medo do que eu ia trabalhar, se eu ia conseguir trabalho. Então era, assim, incógnita de como seriam, né, os próximos meses, estava me deixando muito nervosa. Mas por quê? Porque eu tava achando que o meu inglês não era suficiente, porque eu queria um inglês perfeito para você conseguir um trabalho. E na verdade, você não precisa de um inglês perfeito para conseguir um trabalho. Ao longo do tempo que você vai no seu trabalho, para cada trabalho específico, você precisa de frases de um inglês específico. Então, no meu caso, que eu estou trabalhando numa loja de tecidos, o meu vocabulário é meio... Não é limitado, mas ele é... Você não precisa saber tudo. Eu consigo me virar com aquilo que eu tenho, né? E aí, as frases que você vai tendo que falar no seu dia a dia, você vai pegando muito rápido. Então, você consegue sim uma fluência e consegue sim ser bem entendida com as pessoas do seu trabalho, seja com seu chefe, com seus workers, ou seja com os clientes que você vai atender, com aquilo que você tem e aprende no dia a dia, então é muito rápido. Eu não tenho inglês perfeito, na minha visão tá bem longe, mas eu consigo ser entendida no meu trabalho, eu consigo entender o que a minha chefe fala, ela sabe que eu não sei, eu não tenho inglês tão bom, então o que acontece? Ela, quando vem falar comigo, eu tenho certeza que ela fala de um tom mais leve, fala com palavras mais fáceis, porque eu realmente consigo entender tudo. Fala mais devagar, né? Ela fala mais devagar, então isso vai te dando segurança no dia a dia, sabe? Tem dias que realmente eu quero mandar o inglês para aquele lugar e falar, eu não aguento mais, gostaria que todo mundo aqui falasse português, mas tem dias que eu falo, não, eu vou conseguir, eu fico repetindo para mim mesma que eu vou conseguir, que é total possível, sabe? Quando dá aquela vontade de, ai, é muito difícil, vem aquele outro lado positivo e fala, não, você consegue, olha para quantas pessoas que estão aqui que conseguem. E uma coisa muito, muito, muito bacana daqui no Canadá, para quem tá chegando e não tem o inglês, que eu não imaginava, muita gente não fala inglês perfeito aqui. Na verdade, a pessoa que tá aprendendo, passando por esse processo, porque o inglês é realmente um processo, às vezes eu me pego nessa de... Eu passo um dia trabalhando, consigo entender as pessoas, fico super feliz, fico super motivada, chego em casa, vou ver um filme, vou fazer... Pô, não entendo nada. Aí eu falo, cara, não, sabe? Aí dá aquela frustração, mas é você trabalhando com você mesma todos os dias. Acho que aqui rola, sei lá quanto tempo de adaptação para a pessoa realmente se sentir bem, tranquila em relação ao inglês. É importante você vir, a pessoa que não tem um inglês, não só a pessoa que não tem um inglês, na própria pessoa, você tem um inglês muito bom e mesmo assim passa o dia, tem dias que você ainda tem que trabalhar o seu, sabe, o seu
psicológico, sei lá, Sim, de sim. não se abater em relação a isso. Não, é um desafio para qualquer imigrante, eu acho. Então, quando o curso estava acabando, na verdade faltava umas 2 semanas para acabar o curso, eu já estava ficando nervosa porque eu precisava começar um trabalho logo depois. E aí algumas pessoas me falaram, nossa, mas você já tem a Baby Art, por que você vai procurar um trabalho, né? Você consegue trabalhar com as coisas que você faz. E assim, de fato, eu tinha essa necessidade de trabalhar fora, porque eu achava que sim, eu podia me dedicar a Baby Art e fazer as coisas, né? Baby Art, pra quem não conhece, é o ateliê de costura que eu tenho, que eu fico falando o nome assim, mas é o ateliê de costura que eu tenho, que eu já tinha no Brasil e eu comecei aqui. Então, assim, eu tinha certeza que se eu me dedicasse de segunda a sexta, horário comercial e tal, eu conseguiria fazer um salário. Porém, eu não ia ter essa vivência com as pessoas. Enfim, eu queria sair de casa, eu queria continuar evoluindo no inglês e eu achava que se eu estivesse em casa, né, só costurando, falando só com brasileiros, eu ia ser daquelas pessoas que tá aqui há 8, 10 anos e não falam inglês. E eu não queria. Então, por conta disso, assim que o curso acabou, foi bem curioso, assim, porque no último dia de aula, na verdade, eu já estava fazendo uma lista de algumas lojas que eu gostaria de trabalhar. E por que loja? Porque era algo que eu acreditava que eu ia gostar, porque eu já tinha trabalhado em loja no Brasil. Era uma coisa que apesar de eu não falar tão bem o inglês, eu ainda me acho bastante comunicativo. E, enfim, eu fiz uma lista de algumas lojas que eu gostaria de trabalhar. E uma a primeira era a Fabric Land, que era de tecido, porque casa totalmente com as coisas que eu tenho, né, da Baby Art. E era uma loja que eu ia lá comprar tecido e eu podia ficar lá horas e horas, que eu amava. Enfim, aí no último dia do curso eu fui lá pra ver se tinha a plaquinha de hiring na porta. E aí, por coincidência, tinha. E eu nem fui na Fabricland mais perto da minha casa. Eu fui, assim, aleatória. Pus no internet e fui. E aí, chegou lá, perguntei se estavam precisando de pessoas que eu tinha visto a plaquinha. E a moça falou, sim, na verdade, me deixa o seu currículo. Eu falei, eu não tenho aqui comigo. Então preenche esse formulário e traz amanhã com o seu currículo. E aí foi um dia que a gente precisei até da ajuda do Lucas, porque eu não tinha nem o currículo. E aí a gente fez o currículo à noite correndo, né? E aí eu passei a noite praticamente sem dormir, pensando com medo de, tipo, na hora que eu entregar o currículo, a pessoa, será que já vai fazer entrevista? E eu não tava me sentindo preparada, então eu tentei correr ali pra me preparar. Mas na verdade a entrega foi super rápido, né? Foi só, cheguei lá, entreguei e a pessoa, então tá bom, a gente entra em contato com você. Como eu não sabia se a pessoa ia entrar em contato comigo ou não, e eu precisava de um trabalho, eu entreguei o currículo, isso foi num sábado, e na segunda-feira eu já comecei a mandar um monte de currículo online. Essa foi a única loja que eu entreguei o currículo pessoalmente. E eu acho que faz bastante diferença nesse ramo de lojas, né? A pessoa olhar pra você, ver quem é a pessoa. De repente rola uma identificação, né? Não identificação, Empatia. uma empatia, uma empatia. E eu acho que rolou isso com a pessoa que recebeu o meu currículo. E aí... Também é uma forma de você mostrar o seu interesse, né? Você tá indo lá pessoalmente, levar o currículo, Sim. preencher o formulário, você não tá só é, em casa lá aplicando de uma faz forma bastante fácil, né? diferença. E aí eu sei que na segunda-feira, de segunda até quarta, eu mandei muitos currículos online, me cadastrei nos sites tipo Cato, assim, do Brasil, que aqui chama Indeed, né? E aí, eu nem sei pra quantas, mas eu mandei pra muitas lojas e eu não consegui retorno de nenhuma. Mas na quarta-feira eu tive o retorno da gerente da loja da Fabricland que eu deixei. E aí marcando a entrevista para sábado. Então de quarta até sábado, né, até sexta-noite eu me preparei para entrevista, parei de aplicar para as vagas online e fui para entrevista no sábado. A entrevista durou coisa de 2 horas, gente. 2 horas. A pessoa falava bastante.
Mas bem tranquilo. Assim, mas foi muito tranquilo. Assim, eu acho que foi meio fora da curva. Eu já conheci pessoas, né, brasileiros, amigos nossos, que não tiveram tanta facilidade para encontrar trabalho. Mas foi, pra mim, eu acho que teve a questão de você ir no lugar certo. O que aconteceu comigo? Por que eu consegui essa vaga? Não foi só porque a pessoa gostou de mim. Eu acho que sim, rolou uma empatia, porém a pessoa sabia que eu costurava. Eu levei alguns dos produtos que eu fazia, né? Então ela falou, nossa, realmente você costura, né? Você sabe, por mais que eu não falasse muito bem, ela sabia que eu sabia, né? Então você simplesmente ir no lugar certo, né? Faz total diferença você ter a sua experiência. A sua experiência no Brasil conta. Eu falei das experiências que eu tive com vendas, né? E no caso, a experiência com o ateliê, que era algo bem específico, contou 100% também, né? Então, Sim. teve um pouco de sorte. Mas realmente você ir atrás de algo muito factível, né? Tipo, Sim. não ir atrás se quisesse. De qualquer coisa, né? Eu acho que é uma coisa importante também para vocês pensarem, eu sempre dou de dica, que uma das maiores dificuldades é você conseguir a primeira entrevista, né? Você conseguir passar pela seleção do seu currículo, né? Em qualquer que seja o formato que você aplicou. E a sua proatividade, o fato de você ir lá e o fato de você estar preparado para se vender para aquela pessoa que está esperando. Então, seja tipo descobrir a pessoa no LinkedIn, mandar uma mensagem para ela, ou seja ir lá pessoalmente no local, levar os seus produtos. Tem pequenos detalhes que acabam fazendo muita diferença. Ter feito um trabalho voluntário enquanto você está aqui esperando, procurando emprego, faz um trabalho voluntário, né, em alguma coisa do ramo que você está aplicando, e aí você consegue falar, não estou parado nesse tempo, né. Então acho que essa questão da proatividade, assim, a Vanessa, enfim, minha esposa, eu estou muito próximo do processo, né. Eu sei que ela fica sofrendo e coloca barreiras às vezes e no jeito, na forma dela falar, ela muitas vezes acaba se colocando para baixo, né, que é uma dificuldade que ela tem, mas ela não deixa de ir atrás, não deixa de correr atrás, por mais que sofra nesse processo. É que eu quero sempre deixar bem claro que não está sendo fácil. Vender caro, né? O peixe dela, para mostrar que foi... Eu consegui a entrevista, não foi tão fácil. Eu consegui passar, mas não foi tão fácil. Exatamente. Enfim, mas legal aí, e nesse processo você falou da Baby Art, né? Eu acho que não todo mundo conhece seu estúdio ou ateliê de costura, você já tinha no Brasil e ou começou a criar aqui no Canadá também, faz meio em paralelo, né, com o seu trabalho hoje. Conta um pouquinho mais assim dessa sua experiência de empreender no Brasil, empreender aqui, as diferenças. Eu acho que existem pontos positivos e negativos dos dois lados, tanto no Brasil como aqui. Por exemplo, no Brasil, a pessoa quando quer empreender, ela, ao mesmo tempo que ela tem um monte de barreiras, de processos e burocracia, né, que é infinito, e também de impostos, tudo que tem que pagar, enfim, uma burocracia tremenda. Ao mesmo tempo, ela se sente muito mais segura porque ela está ali num país que ela conhece, que ela nasceu, que ela sabe como funciona, de certa forma. Ok, existe uma burocracia, mas você a conhece, talvez. Você talvez se sinta mais seguro porque você conhece as pessoas que você vai vender, ou os seus clientes. Então, existe uma segurança maior nesse sentido, que, em contrapartida, quando você vem pra cá, isso não acontece. O lado muito, muito positivo quando você vem pra cá e pensa em empreender é no sentido de você chega aqui, você tem um mundo de opções. Então, é como se você tivesse ali com os seus 18 anos tendo que escolher a faculdade e o que você vai querer ser e fazer pro resto da sua vida. Só que agora você caiu de paraquedas aqui num país novo, onde você tem a oportunidade de fazer o que você quiser e recomeçar da maneira que você quiser, porém você é muito mais velho, com uma bagagem muito melhor e você consegue com certeza fazer uma escolha muito melhor, né? Então, é assim que acontece. Eu acho que quando você
vai para um país novo e pensa em empreender. Tem um monte de opções, você pode fazer o que você quiser, desde que você pesquise muito, de que você corra atrás. E uma barreira que eu acho que é grande aqui ou em qualquer outro país novo é a barreira da língua e a barreira de que você vai ter que aprender tudo. Você vai ter que pesquisar tudo desde o início. Muitas coisas no Brasil você sabe simplesmente porque você sabe. Você cresceu, então você já sabe como funciona correio, você já sabe como funciona, sei lá, frete de empresas grandes, talvez, enfim, coisas de banco, abrir conta, fechar conta, a gente sabe porque a gente sabe. E aí quando você vem num país novo, simplesmente você tem que aprender coisas que são muito básicas, né? Então essas barreiras, para mim aqui existe a barreira, o meu negócio bem específico, né? No Brasil eu vendia muito no boca a boca e no Instagram, enfim, mas era mais pelo meu ciclo de amigos. E aí você chega aqui e você não tem um ciclo de amigos tão grande. Né? Por mais que tenha uma comunidade brasileira muito grande, inclusive é maior do que eu imaginava, bem maior do que eu imaginava. Só para vocês terem uma ideia, a gente mora numa cidade que não é Toronto, é perto de Toronto, e existe um grupo de WhatsApp só de brasileiras, só brasileiras, e tem mais de 250 mulheres só aqui na região. Não conta Toronto, então é só na região aqui de onde eu moro. Então, assim, é uma comunidade muito grande de brasileiros e é onde eu tenho focado. Pensei que seria mais fácil até conseguir clientes que não fossem só brasileiros, mas realmente aqui eles focam muito, como é produto assim, artesanal, as pessoas focam muito nessas feirinhas que no Brasil tem bastante, mas eu nunca pensei até em participar no Brasil. Aqui poderia ser um dos caminhos, né, para atender clientes que não sejam brasileiros. Mas enfim, essa questão de oportunidades, de você se ver num país novo e com esse mundo que você pode tudo. Basta você querer e você, enfim, ir atrás, arregaçar as mangas, ir atrás. O Canadá, essa questão de imposto, essa questão de burocracia, ele é muito mais claro, né? Não que o imposto seja barato aqui, o imposto realmente aqui é caro, mas ele é muito mais claro, todas as regras, né? Toda a burocracia. Então você consegue, sim, entender como funciona. Mas ao mesmo tempo eu acho que o que eu vejo pelo menos é essa questão de poder decidir o que você quer fazer e tal, ela não só é uma possibilidade porque você acabou de mudar a sua vida, então você já pode mudar isso junto, né? Mas também porque aqui eu acho que tem uma segurança maior no sentido do salário mínimo ser mais alto, qualquer coisa que der um problema, qualquer dor de barriga, assim, você consegue a princípio um trabalho pagando um bom salário de uma melhor forma, ou então até a opção de trabalhar part-time, né, que existe um pouco mais aqui. Então até eu, por exemplo, penso em empreender, tenho essas ideias, eu fico muito mais seguro assim com a ideia de largar tudo e empreender aqui no Canadá do que eu tinha no Brasil, por uma questão da configuração assim, das oportunidades, das possibilidades e tudo mais aqui do país. E aí eu queria só que você deixasse aí pro pessoal que está ouvindo, né, que está pensando em vir ou que está aqui há pouco tempo, se adaptando, qual que é o seu sua principal dica, o seu principal conselho? É difícil pensar em uma dica só, mas acho que se tivesse que dar uma dica para quem está pensando em vir para o Canadá ou pensando em mudar do Brasil, seja para qual país que for, não criar expectativas. Eu sei que agora há pouco eu falei sobre criar expectativas e que era uma coisa bacana de você buscar informações, né, pela internet e começar a seguir blogueiras, por exemplo, blogueiras que moram no país onde você está pretendendo ir, para você ver o dia a dia da pessoa, mas ao mesmo tempo não crie expectativas. Se banhe de informações, busque informações, porque essas informações vão ser sim valiosas para você, mas não criar expectativa eu acho que é uma coisa muito bacana. Realmente vir aberto, né? Vir aberto às oportunidades, às possibilidades, e se criar alguma expectativa que seja até que seja muito difícil,
assim, vai ser muito difícil. Não ache que vai ser fácil. Porque se você vier achando que vai ser fácil e for difícil, vai ser muito mais difícil. Então, se você vier achando que vai ser difícil e for difícil, beleza, tá dentro da sua expectativa, entende o que eu tô dizendo? Tipo assim, não crie expectativas de que vai ser melhor. E é uma dica, assim, que eu dou. Acho que a pessoa encara e consegue passar por essa adaptação mais fácil. Legal. E você falou do seguir blogueiras e acompanhar, né, as pessoas. Onde que as pessoas podem te acompanhar, seja o BB-Art ou seja o seu canal? Na verdade, eu tenho o meu pessoal, que é o de Malicuia, a gente pode deixar escrito aqui, que é o D mudo, tracinho, né? O de Malicuia, que eu falo mais do dia a dia nosso, como basicamente com as crianças, é um lugar onde eu compartilho mais para a família e para os amigos, né? Para ver como que eles estão. E tem o Baby Art, que a gente também vai deixar aqui marcado para quem quiser conhecer mais meu trabalho, né? Pretendo continuar assim o Baby Art nos momentos que der. Legal. Obrigado pela sua presença. Obrigado, pessoal, aí, por ter acompanhado. E, enfim, a ideia é que a gente faça mais entrevistas aqui no canal, ouça mais pessoas, experiências, que eu acho que vai ser bem rico para vocês. E não ficar só a minha cara, né? Só eu falando, que fica mais monótono, mais chato. Acho que ouvir aí as pessoas vai ser interessante, visões de mundo diferentes, experiências diferentes, para colaborar mais aí com o processo de vocês de preparação para vir para o Canadá, tá bom? Então, obrigado, compartilhem aí o vídeo, curtam, sigam, se inscrevam no canal, enfim, e obrigado aí por estar acompanhando até agora. Valeu! Beijo!